Olá a todos. Eu vim hoje falar um pouquinho sobre a importância do Setembro Verde. Esse mês a gente frisa a importância da conscientização quanto ao câncer coloretal, ou câncer de intestino, como a maioria ouve falar. O câncer de intestino é altamente prevalente e incidente, tanto em homens como mulheres. Em mulheres, a segunda mais incidente neoplasia, perdendo só para mama. Em homens, também a segunda, perdendo só para câncer de próstata. Em termos de mortalidade, né, em mulheres só perde para câncer de mama e pulmão, e homem, próstata e pulmão. Isso segundo dados do Instituto do Câncer, o INCA, desse ano de 2020. Então, por isso a importância, principalmente nesse mês, mas o ano todo, a gente está frisando a prevenção e a detecção precoce do câncer coloretal ou câncer intestinal. Quando a gente fala em câncer de intestino, tem alguns fatores de risco que é importante a população em geral saber. Dentre eles, está o principal, que é a idade acima de 50 anos, tabagismo, uso de bebida de álcool, o sobrepeso, exposição a radiações, pacientes que já têm alguma comorbidade intestinal prévia, por exemplo, doenças inflamatórias, síndromes de polipose familiares, genéticas. Entra também o histórico familiar, que é muito importante, principalmente em familiares de primeiro grau, pai ou irmãos que tiveram câncer de intestino, e história própria do paciente, principalmente mulheres, óbvio, câncer de mama, útero, ovário. Então, são coisas que a gente tem que frisar como maneiras de a gente poder prevenir também esses fatores de risco através de um hábito de vida saudável, através de uma alimentação adequada, rica em fibras para um bom funcionamento intestinal, pobre em carne vermelha e carnes processadas. Aí a gente vai conseguir ter uma prevenção mais primária do câncer de intestino. Quando a gente fala em prevenção, também vem o exame preventivo. O homem está acostumado a ir no urologista, fazer a prevenção principalmente da próstata, a mulher da mama, o que é muito importante por serem os primeiros em incidência, prevalência e mortalidade. Mas é importante lembrar que homens e mulheres, a partir dos 50 anos de idade, mesmo independente desses fatores de risco que eu comentei, devem iniciar a prevenção através de exame. Que exame é esse? Existe o rastreamento através do sangue oculto fecal, onde tu coleta fezes e faz uma metodologia de laboratório em que tu detecta possível sangramento oculto. Dando positivo, a partir daí, então, deve fazer a colonoscopia. Mas a gente sabe que, na verdade, a melhor forma é diretamente com a colonoscopia, que é um exame que permite não só a prevenção no momento que é possível detectar lesões precursoras benignas, né, os pólipos adenomatosos, e até mesmo retirá-los, e também detectar lesões precoces, lesões já neoplásicas, já malignas, e que a gente pode, de forma precoce, intervir através da própria endoscopia ou através do tratamento cirúrgico oncológico e tornar essas lesões com potencial curativo. Então, frisar a importância dos médicos, principalmente os colegas clínicos, os colegas ginecologistas, urologistas, que recebem esses pacientes anualmente, ou pelo menos com uma certa frequência, também estarem orientando a procurar um especialista, ou esse próprio médico dar as primeiras noções, solicitar o primeiro exame, e conforme a necessidade, encaminhar para um especialista gastroenterologista, endoscopista, que vai poder dar informações um pouco melhores. Uma coisa que é importante a gente frisar, que às vezes as pessoas têm um pouquinho de preconceito, é a respeito da preparação para o exame e a realização do exame. Realmente a preparação é um pouquinho chata, exige uma dieta, exige uma limpeza intestinal medicamentosa. Isso, dependendo do paciente, pode debilitar um pouco, pelo fato de desidratar um pouco, mas não é nada que seja impossível, seja tão ruim. O exame, hoje em dia, é feito sob anestesia, é um exame que não é prolongado, é ambulatorial, o paciente dorme, não vê, não sente nada. Então, é um exame muito tranquilo,
Tem seus riscos, como qualquer intervenção, como qualquer exame, como qualquer medicação que a gente vai utilizar, mas a gente preconiza pelo fato de os benefícios serem muito maiores do que os riscos. Lembrar, quando a gente fala em histórico familiar, que é importante o paciente ter ideia de seu histórico familiar, perguntar para os parentes, até porque quando existe o câncer de colo, principalmente em familiares de primeiro grau, e que esse câncer foi precoce, por exemplo, teve um pai que teve câncer de intestino com 52 anos de idade, é importante que esse filho inicie 10 anos antes da idade que esse familiar teve. Então, ele vai ter que começar a prevenção não aos 50, mas aos 42 anos de idade. Então, são pequenos detalhes que também o especialista nessa questão, que às vezes também pode ser o proctologista, que faz esse tipo de exame, na maioria das vezes, a colonoscopia, vai estar orientando. Outras coisas que eu acho que é importante frisar, para o paciente poder se dar conta se alguma coisa diferente está acontecendo, independente dessa prevenção primária, poder estar procurando um médico e estar sendo avaliado se existe a possibilidade de se pensar no câncer coloretal, são alguns sinais e sintomas que ele dá. Alteração nas fezes, coloração com sangue, alteração no formato, né, fezes afiladas, dor abdominal, uma massa palpável no abdômen, perda de peso sem motivo, anemia, fraqueza, alterou o hábito intestinal para mais diarreia, para menos constipação, diferente do que era o costume desse paciente, normalmente. Então, são coisas que a gente deve estar atento e mais um motivo para levar até o médico. E daí isso independente da idade, seja adulto, idoso, adolescente, criança. O exame é possível ser feito em qualquer idade, até porque é um exame que não é só para câncer de colo, é para várias outras doenças benignas e que precisam de uma detecção precoce. E algumas dessas doenças, por exemplo, a doença inflamatória intestinal, que pode ser inclusive um predisponente ao câncer de intestino. Então, lembrar a todos que nos ajudem nessa campanha, enfatizar principalmente nesse mês, o setembro, onde a gente comemora o Setembro Verde, que é a lembrança da prevenção do câncer de colo. Ele é muito frequente mundialmente, muito frequente no Brasil, especialmente na região sul e sudeste, onde a gente vê muito essa prevalência, depende por causa até mesmo do tipo de consumo alimentar, talvez a questão de indústrias químicas possa estar influenciando, existem inclusive trabalhos sobre isso. É uma coisa a gente pensar, a gente falar, discutir, resolver dúvidas. O câncer de intestino é altamente tratável quando em boas mãos e bem detectado e cuidado. Então, vamos nos cuidar e vamos buscar estar em dia com a saúde, estar em dia com o nosso corpo como um todo. Obrigado e até mais.